Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao MBCV Cast. E nós estamos quinta-feira à noite, pós-dia do namorado. Eu não sei o que você fez, né, para sua namorada, esposa, porque a esposa é a eterna namorada, né? Mas hoje a gente vai ter um casal lindo, que tem um testemunho maravilhoso para falar com a gente, não só sobre isso, mas sobre a vida, né? Porque a proposta de quintas-feiras à noite é a gente dar aquela pausa na semana, que amanhã, sexta-feira, é aquele dia corrido, e na quinta-feira a gente tira um pouco, né? Faz uma higienização na nossa mente de tanta informação, aí a gente fala sobre testemunho, sobre coisas legais da vida, né? E eu trago nesta noite para falar com a gente o Denison e a Débora Rockenbach. Falei certo, Denison? Falou certo. O Denison é gerente de uma empresa que trabalha com segurança, mas também trabalha com seguros. Enfim, depois ele pode falar um pouquinho, né? E Débora, o que tu fazes? Eu empreendo junto com ele, né? A gente sim. É um casal que trabalha junto, então a gente tá praticamente 24 horas junto, porque a gente trabalha junto, a gente serve junto, então é full time o casal. Mas é legal. É legal e não é legal, de repente, né? Não sei, eu lembro que uma vez uma mulher veio falar comigo, né? Uma jovem, pastora, meu marido não me dá presente, não sei o que, e pá, né? E eu disse, tá, mas como é que funciona a relação de vocês? É full time, a gente tá sempre junto. Eu trabalho com ele. Eu disse, tá, mas qual é o tempo que ele tem pra comprar um presente pra ti, guria? Essa parte eu já aprendi, eu encaminho no Instagram. Eu sou, assim, eu dou uma indireta bem direta, então ele já aprendeu agora. Que legal. Então, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? A Débora estava contando que agora, nesse período, ela está fazendo 10 anos de MBCV e 5 anos no Ministério da Família. Mas o Denison já está aqui desde 2005. E como é que foi, então, essa caminhada, essa jornada? Como é que tu conheceu? Aí, vamos falar. Vocês têm tempo para contar a vida de vocês aí para nós? Vou deixar a Débora começar a falar um pouquinho, depois eu complemento. Na verdade, eu cheguei aqui no MBCV em 2013. Que foi quando a gente começou a namorar. A gente começou a conversar, naquela época ainda era nos chats, né, de internet. E eu venho de uma criação cristã, mais tradicional, né? Só que eu tava afastada. Aí me encantei, assim, que ele... Nossa, 3 vezes por semana ele vinha na igreja, né? Então começamos a conversar, né? Sabe, esse dali tá... É crente. É crente. E aí a gente começou... Ele me trouxe na igreja antes de me levar para apresentar para a família dele. Então eu cheguei na igreja, assim, para mim foi tudo muito novo, né? Porque a igreja que eu costumava ir era bem tradicional mesmo. E quando eu cheguei aqui, eu disse, nossa... Mas aí eu também tinha uma parte de religiosidade, né, que eu tive que conhecer. Então, comecei a frequentar em 2013, mas eu só me membrei em 2014. Então, esse ano eu fecho 10 anos de membro de MBCV. E o Denison já está há mais tempo, desde 2005 ele já vinha caminhando sozinho, então, na caminhada cristã, porque a família dele é toda católica, né, não tem E ele frequentava sozinho e ele também buscava alguém que caminhasse com ele na caminhada cristã, assim, de frequentar a igreja, de ter partilhado a mesma fé. Então, juntou o que um procurava no outro, né? E o que te trouxe até o MBCV? Foi ele. Foi ele? Foi ele. Mas que espertinho. Mas não foi sempre fácil, sabe? Tu és da onde, Débora? Eu sou natural de Três Passos, mas quando a gente se conheceu, eu morava em Morro Reuter. Então, o sotaque do interior não saiu. Daí a gente começou a conversar, começamos a namorar, comecei a frequentar a igreja. A gente começou a entender os princípios, né? Que é pregado e tal. E sentimos a necessidade de ajustar, então, a relação, de casar. E foi então que nos apresentaram o casamento coletivo, né? O pastor nos apresentou o casamento coletivo e a gente topou a ideia. E casamos em dezembro de 2014.
A gente casou, então esse ano fecha 10 anos de casamento. Também, olha aí. Já é uma dica. Olha a dica. Então, complementando assim, 18 anos de MBCV, sabe? É uma vida, né? Aqui na igreja, mas eu costumo falar, né? Eu vim no amor, fiquei pela dor, né? E hoje a gente permanece porque a gente construiu a nossa família em cima de princípios que a gente aprendeu aqui no MBCV, né? E hoje a gente permanece nesse amor e na gratidão, sabe? Então, por exemplo, a gente serve, né, na igreja em todo esse tempo, né? Foram muitos anos servindo no antigo ministério do AR, cerca de 14 anos, né, servindo no ministério do AR, né? E há 5 anos para cá, mais ou menos, servindo então no ministério da família, né? O que vocês fazem lá? A gente é servo ali, acompanha ali diretamente ali a pastora Vive, e tudo que precisa fazer, desde limpar um banheiro em retiro, até se precisar levar uma palavra, a gente faz o que precisar, né? Então, Multiuso. Multiuso. Né? Então a gente é servo do Ministério da Família, a gente faz o que precisa, né? Agora nessa questão de calamidade também que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul, a gente tem sido bastante efetivo, desde o primeiro dia de enchente, que foi na quinta-feira, a gente já estava levando marmitas e tal para o pessoal de Canudos, né? Então a gente tem procurado ser bastante efetivo. Não atingiu vocês? Não, só o escritório de um dos meus vendedores em São Leopoldo, né? São Leopoldo foi tudo, né? Foi tudo, Então, como a gente é gerente regional da PVS Brasil, né, aqui no Rio Grande do Sul, junto com outros gerentes, né, e temos escritório em Novo Hamburgo e outro escritório em São Leopoldo. O escritório de São Leopoldo foi bastante atingido, né. Mas, assim, essa construção no MBCV, a gente fala, por exemplo, a gente estava conversando essa semana, né, com o pessoal, nós somos 98% fruto do MBCV, a nossa família hoje, né. Inclusive a nossa filha, Liz, que vai fazer 2 aninhos agora, né, daqui a alguns dias, também é fruto do MBCV, porque a gente estava naquela de ter filho, não ter, a gente foi para o Ministério da Família, a gente começou a ver uma estrutura familiar, a alegria da estrutura familiar que era composto, né, e em cima dos ensinos que o MBCV traz, né, para o Ministério e para todas as pessoas, a gente, vamos também, a Débora, quando descobriu, não podia ter filho. Sério? Né, vou deixar ela falar um pouquinho disso, talvez, depois se der um tempinho, né? Nossa, aquilo aqui. Então, a nossa filha também é um milagre, né? A nossa filha, Como é que é o nome dela mesmo? Liz. Liz. O meu sonho de colocar o nome da minha filha era Liz. Só que daí o pai foi lá, quando ele foi registrar, ele botou Priscila. E eu chamando ela de Liz 3 dias já. Meu Deus. E aí quando ele chegou com a certidão, Priscila. O que quer dizer Liz mesmo? Aquela que a promessa foi cumprida. Aquela que a promessa de Deus foi cumprida. Que lindo. Significado. Né? Ela é uma história à parte, né? Bem bonita. Vamos ouvi-la depois. Então, assim, a minha adolescência, a minha juventude foi marcada por muitos erros que eu cometi na vida. E foi aqui em Novo Hamburgo? Sim, eu fui aquele cara, sabe aquele cara vida louca, metaleiro, roqueiro, que vivia em bar, na noite. As tatuagens? Nunca fiz tatuagem, porque nunca me, sabe... Mas eu era aquele cara assim, sabe, me perdi muito mesmo no mundo, né? Então, lá em 2004, se eu não me engano, mais ou menos nessa parte... Quantos anos tu tinha daí, né? Eu acho que uns 20, 21, por aí. Nessa faixa, eu conheci uma pessoa, namorava com uma pessoa que ela frequentava. Então, me trouxe no culto dos jovens, né? Só que a partir dali, eu depois vim de novo, vim esporadicamente, né? Mas a minha adolescência, assim, a minha juventude foi marcado por bastante erros que eu cometi. Eu digo assim que eu perdi 10 anos da minha vida, né? E eu atribuo, na verdade, eu pertencer à igreja MBCV por essa questão de ter que vir pela dor, sabe, pastora? Porque eu não vim pelo amor, eu não era uma pessoa certinha que não precisava de igreja. Eu era uma pessoa errada do mundo, né? Com muitos vícios, né? Então eu precisei vir para a igreja para reestruturar uma nova maneira de viver, um novo estilo de vida. Na verdade, eu queria que o Denis fosse uma nova mentalidade, né? Porque é a mente que de fato faz com que a gente tome decisões, né? Hoje eu digo assim, olha o passado, nossa, realmente eu tive uma conversão. Porque a pessoa que eu era lá na minha adolescência, na minha juventude, não condiz nada com a pessoa que eu me transformei hoje, em virtude, lógico, da busca individual, né?
em família, mas muito dos princípios que a gente aprende aqui na igreja, né? Então os cultos, o MBCV traz muito princípios que a gente consegue transmitir isso na vida, no trabalho, no casamento, né? Para conseguir não brigar no casamento trabalhando juntos, né? Transmitir isso para as pessoas que trabalham conosco, para os colaboradores, né? Para os parceiros no trabalho. Em geral, as pessoas percebem esse princípio, essa confiança. Isso ajuda muito na questão profissional. Sim. O empreendedor hoje, ele precisa ter em mente isso. Ele precisa obedecer princípios acima de tudo. Antes de valor monetário, antes de dinheiro, a pessoa que segue princípios, esse parceiro que trabalha contigo, vê a pessoa, o Denison é uma pessoa confiável, ele segue princípios, ele não quebra princípios por dinheiro. Sabe? Então isso é muito importante hoje na vida do empreendedor. Como a gente saiu do nada sem ajuda de ninguém, a gente construiu tudo que a gente vem construindo hoje através de luta, seguindo princípios, aquilo que a gente vem aprendendo na igreja, com o apóstolo, né? Até a parte de a gente hoje empreender é fruto do que a gente aprende aqui, não é só a parte espiritual, né? Porque eu venho de uma mentalidade de que eu fui criada para ser uma boa empregada. Então eu precisei virar uma chave para entender que sim, eu posso ser uma empresária bem-sucedida, sabe? E que a gente pode trabalhar junto e a gente pode ter o nosso próprio negócio. Então, isso tudo foi construído ao longo dos anos, escutando as ministrações aqui, tudo o que é fornecido aqui no altar, né? Isso é... E como eu mencionei antes, quando eu conheci ele, eu pensei, nossa, ele vai 3 vezes por semana na igreja. Depois eu descobri que uma vez era culto, 2 vezes era reuniões, né? Ah, sim. Mas isso depois que eu vim saber, né? E daí, como eu já comentei também, daí a gente decidiu, então, vamos casar, né? Vamos nos ajustar e vamos viver felizes para sempre. Mas não foi bem isso, né? Foi muitos desafios após o casamento, porque daí veio todo aquele choque de cultura, né? De realidades totalmente diferentes, porque eu vinha de uma criação onde nada era permitido, onde praticamente tudo era pecado, né? E ele vinha de uma criação muito permissiva, de que onde nada praticamente era pecado, tudo era permitido. Então, foi, assim, anos desafiadores, os primeiros anos ali. Sim. E junto com isso, assim, tudo, eu já tinha uma relação bastante desgastada com a religião, com líderes, com família. Então, a instituição família, para mim, era bem complicado. Então, quando eu cheguei no retiro da família, que foi por vontade dele, que ele insistiu muito para a gente ir num retiro, e ele já tinha esse desejo de servir no Ministério da Família. Sim. Eu é que fui mais resistente no começo, justamente, acho que por essas feridas que eu tinha aberto ainda. Então, quando eu cheguei no retiro, eu estava doente, assim, totalmente doente, tanto espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, tanto que isso reverberou em... Eu fiz uma cirurgia, a primeira, né, delas, que eu fiz várias, eu tinha 95 pedras na vesícula. Eu acho que foi tanta que eu internalizei mágoas e falta de perdão. Então, lá nas ministrações, que eu comecei tem as ministrações específicas do retiro, né, que é conhecer a si mesmo. Então, eu fui identificando em mim coisas que só eu podia mudar, para mudar a minha realidade. Não dependia do meu marido, não dependia do meu casamento, não dependia do meu trabalho, dependia de mim. Então, em sequência disso, veio uma ministração sobre perdão, que daí me quebrou, assim, de todas as formas possíveis. Pastor Laone. Pastor Laone. Até hoje, fazem muitos anos, eu lembro até hoje. Que é verdade, fazem 5 anos, né? Um retiro 5 anos atrás. Ele falou assim, que tu quer ter razão, então tu pega a tua razão e vai pro inferno. Porque tem que perdoar, independente. Eu tinha as minhas razões para estar magoada, para estar ferida, mas, independente de tudo, eu tinha que perdoar. Então, eu comecei pela minha família, né? Começou do começo, né? Na volta do retiro já, a gente voltando do sítio, minha família é de Portão, né? Meus pais moram em Portão. Eu já passei na casa do meu pai, disse, pai, eu preciso te pedir perdão e te dizer que eu te perdoo. Ele não tinha me pedido perdão. A gente estava convivendo bem. Não tinha nenhuma questão de convivência entre eu e ele, mas eu tinha, lá de mim, eu tinha que liberar perdão para ele. Minha mãe e meu pai são separados, e daí eu também... Depois disso, eu fui visitar ela, liberei perdão
pela primeira vez, assim, eu com quase 30 anos, eu disse pra minha mãe que eu amava ela. Então, hoje a gente não tem uma relação que é a relação que eu quero ter com a minha filha, mas já não é aquela relação que a gente tinha antes, entendeu? Sim. Então houve um avanço. Houve um avanço. Mas isso tudo é aprendizado, porque com a Liz eu quero construir diferente, entendeu? E isso eu encontrei no Ministério da Família, porque antes a gente não tinha uma referência, sabe? Porque a família dele tem princípios diferentes, tem crenças diferentes. A minha família é cristã, mas tinha uns princípios meio equivocados. Então, quando eu cheguei ali, e daí foi bem engraçado, porque no ministério, no retiro, ele já foi dizendo assim, eu quero servir no ministério. Eu disse, não vai se oferecer. Se alguém pedir, a gente vai. E daí, e eu bem, né, resistente, assim, no começo, eu botei na minha cabeça assim, se a pastora Vivi vir falar comigo, eu vou servir, senão não. Mas Deus tem seus caminhos, né? E quando a gente já estava dando tchau no carro, já carregado, a pastora Vivi veio e chamou nós para servir. Então, eu disse amém. Eu reconheci ali que era uma direção de Deus, que era ali que Ele queria que nós estivesse. E desde lá, então, a gente segue servindo, como a pastora gosta de dizer, nos bastidores, onde eu gosto de servir, sabe? De ser apoio, de suprir necessidades, onde houver necessidade, a gente está ali para suprir. E tem sido de grande valia, assim, porque ali a gente encontrou pessoas com princípios que a gente se espelha, que eu vejo assim eu quero construir a minha família, é essa relação que eu quero ter com a minha filha. Sim, tem a referência, né, Débora? Assim, ó, não, eu até nem diria assim, tem a referência. Tu olha uma família e tu pensa, é possível ter. É possível, exatamente. Então a gente precisa construir para que também a gente tenha isso aí, né? Nossas referências de família não era aquilo que a gente queria para nossa família, então a gente precisou buscar fora, e a gente encontrou aqui na igreja, né? Uma referência de família que segue princípios onde a gente também queria seguir com a nossa família e a criação da nossa filha, né? Que legal. Então me fala aí sobre essa questão desse bebê que tu não podia ter, sim, enfim. Como eu comentei, quando a gente chegou lá no retiro, eu estava de pós-cirurgia, dessa cirurgia da vesícula, que foi onde eu fiz uma ressonância magnética e eu disse, acendi que nem um pinheirinho lá, porque daí apareceu endometriose, vários outros problemas de saúde, aonde o diagnóstico final foi infertilidade, eu não poderia engravidar. Então, eu já tinha as minhas questões com a maternidade, né? Foi bem difícil de aceitar, assim, onde eu questionei Deus, né? E a gente tem um irmão que serve com nós no Ministério da Família e ele ele é representante de uma marca de roupa infantil. E mais ou menos um ano antes de eu engravidar, ele chegou muito tímido e disse assim, Débora, eu posso falar contigo? Eu disse, claro. Ele disse, já é a segunda coleção que eu fecho, que quando ele fecha a coleção, os modelos ele pode vender, ou pode doar, pode fazer o que ele quiser. Ele disse que eu fecho e Deus me direciona para mim te dar uma roupinha de bebê. E se eu não te der agora, ele vai me cobrar. Eu até me emociono. Aí eu recebi aquilo e cheguei em casa e guardei lá no fundo do guarda-roupa. Eu disse, Deus, pra quê, né? Isso machuca, dói. Por que tu tá provocando? E ficou, sabe? E depois uma amiga minha me convidou para ir numa apresentação que ia ter de um show gospel e tal. E aqui daí todo mundo sabia da minha situação, de que eu estava com esse problema de saúde e tal. Mas todo mundo sempre, os mais próximos ali, os irmãos, sempre pegando junto em oração, sempre acreditando. Eu acho que eles tinham mais fé do que eu até. E eu disse, Deus tem seus caminhos, né? Porque se fosse uma pessoa que me conhecesse, como foi a questão do irmão ali que me deu o presente, talvez eu também teria a mesma reação, né? É porque sabe da situação, né? Sim. Mas aí, tipo, eu fui nesse evento com a minha amiga, onde eu não conhecia ninguém. Aí foi bênção, tudo. O Denison foi junto também. Aí no final ela disse assim, mas a pastora dessa igreja, eu quero que ela ore por ti. Porque ela já orou por outras mulheres que não podiam engravidar, e as mulheres engravidaram. Num show gospel de um cantor famoso, aí sabe que a gente foi. E daí a pastora chegou assim pra mim, tu quer engravidar? Eu disse, não, ou não é? Tu não tem fé? Tu é filho de um Deus que tudo pode? Ou tu acredita que tu é um diagnóstico? E daí ali eu vi que faltava um posicionamento meu, sabe? Que Deus estava pronto para me atender, eu é que não me posicionava.
E daí ela me falou várias coisas assim que eu comecei a chorar. Eu senti Deus me falando comigo, sabe? E daí ela disse assim, eu vou orar por ti, mas tu vai sair daqui com um nome escolhido. E daí ela disse assim, vai ser guria ou menina? Ah, tanto faz. Não é tanto faz. Tu vai escolher o nome e a gente vai orar. E daí eu escolhi Liz lá na hora. Veio na minha cabeça assim, Liz. E oramos. Na volta pra casa, eu ainda brinquei. Quando a gente entrou na RS, eu disse pro Denison, não sei o que aquela pastora fez, mas tá me dando umas dores estranhas na minha barriga. E no próximo ciclo eu engravidei. A gente descobriu que tava grávida. Ela orou por mim no dia 25 de agosto. E no início de setembro eu engravidei. Olha aí. E aí a gente descobriu indo servir num retiro do Ministério da Família. Daí a gente fez o exame. E fomos pra chácara. A caminho, a Débora entrou ali no site do laboratório para ver e me mostrou a caminho indo pro retiro. Estamos grávidos. Ai, que show! Lá, a pastora Vivi foi uma das pessoas, as primeiras pessoas a saber também. A gente compartilhou com ela, assim, e foi muito especial, sabe? Então, assim, ela é o nosso milagre. E de todas as questões que eu já mencionei, assim, de que eu era ferida, ela veio, assim, como um presente de Deus, assim, pra curar todas, sabe? Veio como cura, assim, de tudo. Não só da infertilidade, ela é uma bênção, assim. E ela ama vir na igreja, a gente chega em casa e pergunta, vamos assistir o quê? Culto! Que amor! E ela já conhece os pastores. 2 anos, você disse que os ela tem. ministros, e daí ela fica na frente da TV com a mãozinha, assim, louvando, minha coisa mais querida. Olha aí! Que história linda de vocês! Então, como a gente tá aí nesse dia, né, pós Dia dos Namorados, mas na verdade a gente fala sobre o dia, mas não é questão do dia, é uma questão de modo de viver, né? Estilo de vida. Um estilo de vida que precisa ser compartilhado para que ele não caia na rotina. E o que tu fala do casamento, Denison? Tu pensava que era bem assim ou então, não? pastora, eu na verdade o meu sonho de jovem era ser um velhinho, vida louca, né? Entendi. Enfim, eu não tinha um modelo de família. Uma vida de solteiro. Uma vida de solteiro. Ou encontrar uma parceira que fosse naqueles mesmos estilo de vida que eu queria, mas nem perto, digamos assim, do estilo de vida que a gente vive hoje, né? Vivendo por princípios, né? Vivendo uma vida mais correta possível, né? E, enfim, às vezes eu penso assim, sabe? Pô, Deus, eu fiz tanta coisa que eu não deveria ter feito lá na juventude, né? Fui por caminhos tortos e talvez foi esse o caminho que ele achou para eu conseguir vir ou para eu alcançar a salvação, sabe? Porque se eu não tivesse sido esse cara vida louca lá na juventude, eu tenho certeza que eu não estaria numa igreja hoje. Eu seria mais uma pessoa no mundo, talvez estaria traindo a minha esposa, indo no bar em sexta-feira para tomar bebida alcoólica, ou seja, as coisas normal do dia a dia na sociedade. Do meio que tu já que tu vivia. Eu vim de uma cultura, pastora, por exemplo, quando eu era criança, com 10 anos, meus tios, por exemplo, se passasse uma menina na rua e eu não mexesse, pô, é meio viadinho, sabe, essas coisas assim, sabe? Então, assim, a minha cultura de casa era ser extremamente, eu nem sei a palavra, sabe? Ou seja, eu fui ensinado a ser uma maneira torta, sabe? Então, aqui na igreja, eu aprendi a ser homem de verdade, sabe? Eu aprendi a ter o desejo de ter uma família, ter o desejo de chegar em casa e ter uma filha que vem me dar um abraço, de ter uma janta, sabe? De dormir com a minha esposa, sabe? Com a minha filha junto, de fazer passeios em família. A gente tem prazer, a gente fala muito, a gente tem prazer de sair, às vezes só nós. A gente pega um chimarrão, a gente pega um chimarrão, uma bolachinha, vai para uma praça, um parque, senta ali, toma um chimarrão, fica ali 1, 2 horas, e o nosso passeio, a gente é feliz com isso hoje. Se falasse isso para mim há 20 anos atrás, eu ia dar risada. Eu ia debochar da pessoa, inclusive, sabe? Então a igreja transformou de tal maneira isso, sabe? Essa questão de casamento, de relacionamento, né? A gente aprende nos cultos, na convivência com os irmãos, né? No Ministério da Família tem muito forte essa questão de princípios familiares, né? Então, tudo isso me fez acender o desejo de viver isso, sabe? Como é ter uma família conforme Deus projetou, né? E a gente vem em busca disso até hoje e vai continuar até o dia que a gente partir, né?
Então, isso é uma coisa constante, né, que a gente vai aprimorando, né? E esse relacionamento diário, né, a Débora era gerente de uma loja. E eu trabalhava já na PBS Brasil, né? Eu não tinha o meu escritório próprio ainda, eu era consultor. Mas assim que eu consegui, digamos assim, crescer dentro do negócio, né? A Débora saiu, ela pediu demissão da empresa onde ela trabalhava como gerente, né? E veio trabalhar comigo. Foi um desafio muito grande nisso. A gente pensou, será que vai dar certo? A gente vê tantos casais que não dão certo trabalhando junto. A gente, será que vai dar certo? Será que a gente não vai brigar? Na proporção que a gente teve as lutas, veio as bênçãos, né? Porque a Liz nasceu dia 25 de maio e dia 2 de junho tu abriu o escritório, né? Então foi um desafio muito grande. Porque apareceu assim a oportunidade, ele disse, o que tu acha? Eu espero mais um pouco, eu disse, não, a oportunidade não passa 2 vezes, aproveita agora. Aí eu trabalhei com ela em home office até os 8 meses, e depois ela foi pra escolinha e a gente seguiu trabalhando junto. Então hoje a gente fala, pô, amor, lembra que a gente falava lá no início, será que a gente vai dar certo? E pô, a gente deu. Sabe, a gente trabalha junto, um respeito, eu faço a parte comercial, ela faz a parte administrativa, né? Eu cuido da parte comercial e a questão, a gestão de equipe de vendedores que a gente tem também, né, que trabalham conosco. E vem dando certo. Ela faz a parte administrativa, eu não me meto, eu faço a parte comercial, ela não se mete e não cumprimenta. É questão de princípios, né, que a gente aprendeu tanto no altar, nas palavras, quanto no Ministério da Família. De que cada um tem a sua função, a sua individualidade. Eu não tenho que querer fazer o papel do marido, nem ele fazer o papel da esposa, né? Então ele tem o papel de pai, eu tenho o papel de mãe, e a gente respeita assim muito os limites um do outro. Então tem dias que ele não tá bem, ele, ok, vamos dar um tempo. Tem dias que eu também não tô bem e ele respeita esse momento. Então isso a gente já conseguiu adaptar ao nosso dia a dia. Porque são tudo flores, é tudo bênção? Não, tem as lutas também. Mas, assim, é muito gratificante a gente ver aplicando o que a gente aprende e vendo que é isso. Funciona. Funciona, é isso. Funciona. Bem organizado, sabendo o papel de cada um exercendo o seu papel sem querer mudar a outra pessoa, né, ajustando tudo isso, dá certo sim. Respeito, né, Denison? O respeito pela individualidade, o respeito pela pessoa, outra pessoa, acho que isso é Lembrando legal. que a gente deve tudo isso, a gente fala, inclusive, para as pessoas que nos perguntam, olha, a gente deve tudo isso, na verdade, a congregar na igreja. A gente aprendeu tudo isso na igreja. A gente não desenvolveu isso sozinho. Sim. Sabe? As pessoas que vêm na igreja que a gente convida, gente, olha só, tá, mas vocês são um casal tão ajustadinho, tão organizado nisso e naquilo, papapá. Gente, olha só, a gente frequenta uma igreja, a gente frequenta um ministério, a gente congrega, a gente se envolve, a gente serve. A gente não visita. A gente não visita. A gente faz parte. A gente faz parte. Então a gente vai servir onde precisar dentro da igreja por gratidão. Da maneira que a gente era antigamente, sabe, pastor? E a maneira que a gente é hoje, a gente tem uma gratidão tão grande, um constrangimento, na verdade. Sabe, quando aparece alguma coisa para servir, a gente, Deus, tu fez tanto por mim, isso aqui não é nada, eu vou fazer, sabe? Então, essa mudança de vida que a gente teve, né, na igreja, constrange muito para que a gente consiga permanecer nesse caminho e transmitir essa mensagem também a outras pessoas, né? Que é muito importante. Sim. Como a gente aprendeu, não comer a semente, né? E conseguir germinar isso em todas as áreas, sendo no trabalho, em casa, na família, em todas as áreas da vida, né? E a gente segue se ajustando, né? Não somos perfeitos, eu falho, a gente falha todos os dias, mas a gente reconhece, recomeça de novo e ajusta conforme vai dando, conforme a orientação, e tem dado os bons resultados. Então, a gente segue todos os dias, um dia de cada vez. Isso aí, um dia de cada vez. Olha aí, ó, nossa audiência que está nos vendo, está com problema no casamento, ou conhece alguém que está com problema no seu casamento, olha, uma oportunidade de você transmitir, compartilhar esse conteúdo com famílias que estão desajustadas, né? Porque o que a gente ouviu aqui essa noite? É possível você viver uma vida de paz. É possível você ter um relacionamento ajustado. E uma das coisas que o Denison falou que eu achei bem legal, essa coisa de, vou fazer um passeio na praça e isso vai me satisfazer, né? Mas também já ouço muito isso, que as melhores coisas da vida não têm
preço, né? Então é que muitas vezes a gente é pressionado pela sociedade que tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo para ser feliz. Não, tu tem que ser você mesmo e respeitar os outros, botar os princípios em prática, que a felicidade ela vai ajustando-se, ela vai te encontrando, né, Denison? Mas que legal, ó, passou nosso tempo, foi tão rápido, eles contaram isso, mas eu ainda vou deixar mais um minutinho para cada um, para darem um recado para aqueles casais. Eu acho que tu, Débora, podia dar um recado para as mulheres que também têm o sonho de ser mãe e que estão desesperançadas. E o Denison dá o recado do homem para o homem. Vamos lá. Vamos lá? Um recado para as mulheres que desejam ser mãe. Deus não coloca um sonho no coração se ele não está disposto a cumprir, né? Então, às vezes é um posicionamento, um ajustezinho que a gente precisa fazer. Então, dá o passo que Deus coloca o chão, né? E procura se ajustar naquilo que tu precisa ajustar. Que nem, obviamente, eu fui procurar tratamento médico. Claro. Mas a minha parte eu fiz, Deus fez a dele, né? Mesmo eu fazendo os tratamentos médicos, ele dizia que não era possível. Mas Deus disse que era possível, né? E, assim, para chegar no ministério, para chegar na igreja, tu não precisa estar ajustado. Isso a gente vai ajustando no caminho. Porque a gente, depois de 10 anos na igreja, a gente continua falhando, mas a gente continua ajustando. É só não desistir. Isso aí. Que legal. Denison, de homem para homem. Vamos lá, para os homens de plantão aí, né? Porque a gente, homem, gestor do lar, né, pai de família, ou não, né, que está procurando, ou tem um sonho, ou que não tem um sonho também, como eu não tinha, né, quando eu era jovem. Aqui estão duas pessoas improváveis de constituir família ajustada. Uma estava desajustada de uma maneira e eu vim desajustado de várias formas, né? E essa questão de procurar princípios e realmente buscar uma nova maneira de viver pode trazer grandes melhorias na vida de vocês, tá? A questão do homem, né? O homem traz uma cultura muito forte de casa, principalmente a nossa geração, né? A geração anterior, né? Uma questão um pouco machista, a questão de ter que mexer com a mulher na rua, né? Essas questões assim são um pouco complicadas, né? Então eu digo para ti que tá com alguma dificuldade, né, na questão familiar, né, na questão de se encontrar como homem, qual o teu papel como homem no lar, né? Procure uma igreja, né, se não for um BCV, né, ou mesmo buscar na palavra, né, uma maneira de conseguir se ajustar, né? Procura buscar dentro de ti qual é o teu estilo de vida que tu gostaria de viver, aquela família que você olha, pô, eu queria ser que nem aquela família, sabe? Mas aquela família paga um preço para conseguir ser aquela família. Nós pagamos um preço para conseguir nos ajustar, que é vir nos cultos, participar, congregar, estudar a palavra, né, meditar na palavra e ser corretos em todas as áreas da vida, né, tanto na espiritual, social e material, como a gente vem aprendendo aqui, né. Então, para os homens de plantão aí, acredito que o que me motivou, na verdade, a buscar esse novo estilo de vida, né, não aceitar a condição atual que eu estava, né, e procurar ambientes diferentes, tá? Se você continuar no ambiente que você tá, essas pessoas não têm o sonho de mudar de estilo de vida. Procure ambientes diferentes, tá? Se você frequenta bares, jogatinas, ou seja, tudo isso que te leva longe de ter uma família estruturada, procure cortando por aí, né? E o resto Deus vai te mostrando a seguir. É isso aí, gente. Tem que tomar uma posição e sair do lugar onde está para o lugar onde quer chegar, procurar pessoas que te deem referências naquilo que você tem como sonho no teu coração. Mas às vezes a pressão externa, né, Denison? Principalmente acho que o homem pega mais isso, né? A pressão dos outros em cima que ele faça algumas coisas. Por isso que a gente tem que se separar, sair do ambiente e procurar um novo ambiente. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham curtido o nosso conteúdo dessa noite. Curte nosso canal, compartilha, se inscreve para que esse conteúdo possa chegar mais longe. E se você conhece uma família que está lutando para que possa permanecer, olha, tá aí o conteúdo para você compartilhar. Deus abençoe e até semana que vem.